Olá, bom dia para você. O Poder e Negócios de hoje fala sobre o trabalho da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Pernambuco. Você vai saber quais são os serviços que podem ajudar a população, de que forma a Ordem atua na defesa dos direitos humanos, no cumprimento das leis e como representa os advogados brasileiros. Com a gente, o presidente da OAB Pernambuco, Fernando Ribeiro Lins, eleito para um mandato de 3 anos, que começou em janeiro deste ano. Bom dia, presidente. Obrigada pela participação aqui com a gente. Bom dia, Meira. Satisfação tremenda poder participar com seus espectadores. O senhor faz parte de um grupo que está no poder há 15 anos. Qual vai ser a marca da sua gestão? Mudança, inovação ou continuação? Olha, o nosso propósito é cada vez mais a gente aproximar a advocacia da OAB, da Caixa de Assistência dos Advogados e da Escola da Advocacia. Se antes o advogado precisava muito da nossa instituição, Meire, hoje, depois dessa pandemia, mais ainda é importante que o colega advogado tenha proximidade com a nossa instituição. A sua gestão é inclusiva? Exatamente, inclusiva de mulheres, inclusiva de advogados negros, inclusive de colegas do interior do Estado. 30% da advocacia pernambucana está no interior do Estado de Pernambuco. Daí a importância de a gente estar cada vez mais presente em todo o Estado de Pernambuco. Quando o senhor fala dessa preocupação de incluir a diversidade na sua gestão, a gente também se preocupa com uma outra questão, que é a violência em relação a advogadas. O senhor tem alguma coisa especificamente para atuação nesse sentido? Olha, Meire, antes de assumir a OAB Pernambuco, eu fui presidente da Caixa de Assistência dos Advogados. E nós criamos uma rede de apoio para as mulheres advogadas vítimas de violência doméstica. Na minha gestão, no triênio anterior, nós atendemos, pra você ter ideia, quase 10 colegas advogadas nesse tipo de situação. E agora, à frente da OAB Pernambuco, a gente vai reforçar esse trabalho juntamente com a Caixa de Assistência e a Comissão da Mulher Advogada. Certo, mas como seria essa rede de proteção? Olha, essa rede de proteção, ela dá o apoio psicológico para a advogada e para seus familiares, dá também o apoio jurídico, então aquelas situações em que necessita, por exemplo, afastamento do lar do marido, a Comissão da Mulher Advogada vai dar o apoio jurídico, e também o apoio da hospedagem. Aquelas situações mais graves que a advogada precisa se retirar de sua residência, a Caixa de Assistência, juntamente com o apoio da Comissão da Mulher Advogada, vai permitir exatamente que ela possa se retirar de sua residência juntamente com seus filhos. Como eu falei, sempre com apoio psicológico para ela e para seus filhos. É porque a gente sabe que é um grande desafio, se manter trabalhando hoje no mercado de trabalho tão competitivo, com essas consequências da pandemia que a gente vem acompanhando aí. Inclusive, até tirar a carteira da OAB é uma dificuldade grande. Como é que estão as taxas em relação aos outros estados brasileiros? Como é que vocês vão manter a anuidade? Olha, a nossa anuidade aqui, inclusive, no primeiro ato, quando eu assumi a OAB Pernambuco, a gente reduziu para se tornar uma das OABs mais baratas do Brasil. Então, hoje, o colega advogado, início de carreira, a anuidade dele é de R$ 800, mas no primeiro ano ele tem um desconto de 50%, ou seja, R$ 400, e ele ainda pode fazer o parcelamento desse valor em 12 vezes. Então, quando o pagamento da sua anuidade, Meire, permite a ele ter acesso a diversos tipos de serviços, ou seja, permitindo que ele exerça sua atividade, sua advocacia, que tem sido muito difícil nesse período, mas com o apoio da nossa OAB, a Caixa e a escola, para que ele possa manter seu escritório, prestar seus serviços aos seus clientes e ter realmente um sustento para a sua família, Meire. O que é que acontece com aquele profissional que ele não consegue pagar essa taxa, presidente? Olha, no caso, a gente tem procurado também essas situações, inclusive estamos lançando agora no dia 1º, certo, um programa de renegociação de débitos. A gente vai permitir que aqueles colegas que sofreram muito nesse período de pandemia, nos anos 2020, 2021 principalmente, ele possa fazer o parcelamento desse valor, desse débito, inclusive aquelas situações, se o colega tiver condição de fazer um pagamento integral, a gente está retirando 100% do valor da multa e dos juros, exatamente em razão dessa sensibilidade que a gente está tendo, porque o período 2020 foi um período péssimo para todos. Então, assim, em razão dessa situação que a gente tem observado da advocacia pernambucana, a gente está lançando agora esse programa de renegociação, como eu falei, além de descontos, também a gente vai permitir que ele faça o parcelamento. E tem muitos profissionais nessa situação? Olha, aqui em Pernambuco somos 40 mil advogados ativos, A gente tem um universo muito grande realmente de colegas numa situação de dificuldade financeira, A atividade da advocacia é uma atividade autônoma, e o advogado, em razão desse período de pandemia, como eu falei, em razão do fechamento dos fóruns, fechamento das repartições públicas, teve sim a dificuldade para realizar suas atividades. E, evidentemente, não há como receber
receber seus honorários. E aí a OAB tem feito exatamente esse apoio para que o colega advogado possa renegociar seus débitos junto à OAB Pernambuco, né? E aí ele vai poder usufruir de todo o serviço. Pra você ter uma ideia, Meire, a gente presta um serviço muito importante para o advogado, que é a leitura de diário oficial. O advogado, ele para exatamente exercer sua atividade, ele tem que acompanhar suas intimações através do diário oficial. A OAB, ele fornece esse serviço completamente gratuito. O advogado não tem nenhum custo. Além disso, se ele não tiver escritório, ele pode se utilizar do co-office lá da OAB Pernambuco. A gente tem lá no 5º andar um espaço em que ele pode utilizar computadores, se ele tiver seu notebook, pode levar para lá, inclusive com sala de reunião para ele receber seus clientes, sem nenhum custo. Além disso, a gente também tem lá dentro da OAB o atendimento do INSS. Então, em vez do advogado se deslocar para o INSS para exatamente fazer a verificação das demandas dos seus clientes, ele pode se dirigir à OAB, faz a marcação do seu horário e lá ele é recebido por um funcionário do INSS que faz todo o seu atendimento. A gente tem acompanhado aí essa evolução aí nos serviços, né, e no apoio que vocês estão dando aos profissionais. E a gente sabe que o advogado, como todo profissional, ele precisa ter o pão de cada dia. Exato. Mas vocês também estão preocupados com aquele projeto do advogado dativo? Exatamente. Que funcionaria como um defensor público, sem honorários? Hoje em dia, né, o advogado dativo, que é exatamente nomeado pelo juiz, quando a parte chega sem o advogado numa audiência, o juiz ele faz a nomeação. Mas o que estava acontecendo anteriormente? Simplesmente ele fazia a nomeação de forma completamente aleatória, né? E além do mais, o Estado não fazia o pagamento desses honorários. No final do ano passado, nós conseguimos aprovar uma lei estadual, que se estabelece um regramento para exatamente a nomeação desses advogados. O advogado agora vai poder escolher o local de sua atuação. Eu quero atuar em Recife, quero atuar em Caruaru. Ele diz a área que ele vai querer atuar, direito de família, direito penal. E, de acordo com um sistema de alternância, vão sempre escolhendo os advogados para que se mantenha um equilíbrio. E o melhor, após 60 dias, ele vai poder receber seus honorários. Antigamente, ele precisava entrar na justiça, veja que absurdo. Além de ele trabalhar exatamente para atender uma demanda como essa, que é exatamente uma atividade da Defensoria Pública, ele ainda tem que entrar na justiça para receber seus honorários. Agora não, com a lei, a escolha vai ser aleatória, né? Aquelas situações em que a Defensoria Pública não puder atender, e ele vai receber seus honorários num prazo de até 60 dias. São 90 anos de OAB aqui em Pernambuco, então qual é a leitura que o senhor faz desse período de prestação de serviço? Olha, como eu falei, a gente tem conseguido exatamente trazer cada vez mais serviço para a advocacia pernambucana. A advocacia pernambucana hoje conta com a estrutura, que é a nova sede da OAB Pernambuco, em que ele tem local para ele exercer suas atividades, aqueles que não têm seus escritórios. Ele tem a Caixa de Assistência dos Advogados, funcionando também no mesmo prédio, com um consultório médico, uma farmácia, onde o advogado vai poder comprar seus medicamentos a preços baixíssimos. E também há a Escola da Advocacia. A Escola da Advocacia, que além das aulas online, também há uma estrutura no prédio para que os colegas advogados possam fazer todas as suas atualizações na própria Escola da Advocacia, Meire. Então, assim, vocês pretendem continuar com esses serviços e o senhor pretende inovar também em relação à tecnologia? Sim, na verdade, a gente está pretendendo ampliar cada vez mais esse serviço, levar a nossa instituição aproximando para todos os advogados do Estado de Pernambuco, sejam eles se encontrando aqui no litoral ou no interior do Estado. Então, assim, o nosso compromisso é a gente aproximar cada vez mais a instituição e o colega exatamente perceber que o valor da anuidade que ele paga, ele tem revertido mais de 100% em serviço que a OAB presta a ele. Existem muitas subseções espalhadas pelo Estado e que fazem prestação de serviço, né? A gente faz acompanhamento aí da direitos de crianças e adolescentes, questões ligadas à saúde, à educação, à lei de proteção geral de dados. Como é que o povo pode se aproximar do advogado que faz parte da OAB para ter acesso a esses serviços? Olha, além da sede aqui em Recife, lá na Rua do Imperador, nós temos aí 25 subseccionais espalhados por todo o interior do estado de Pernambuco, Caruaru, Petrolina, Petrolândia e outras mais, tá certo? Em que o cidadão pode procurar a OAB, alguma demanda que ele precise do apoio da OAB. São diversas comissões, como você falou, né? Comissão de apoio à criança e ao adolescente, comissão de defesa do consumidor, que é muito importante nos dias atuais que a gente tem vivido, e a gente tem procurado prestar uma orientação à população através dessas comissões. As comissões são de apoio à diretoria, mas também a gente coloca à disposição da população
para que a população usufrua desse conhecimento específico que os colegas advogados possuem. O senhor fala de comissões temáticas, né? Elas são provisórias ou são permanentes? São permanentes, né? São nomeadas por um prazo de 1 ano, né? Compostas por uma diretoria, um presidente, um vice-secretário e diversos membros. Não só aqui na estadual, a gente tem na estadual, mas também cada uma das 25 subseccionais disponibiliza também essas comissões. Essas comissões, elas funcionam assim no dia a dia ou elas são provocadas para que elas sejam ativas? Olha, a gente tem provocado essas comissões para que o trabalho se dê de forma diária, sempre trazendo novos temas, não só para interesse da nossa instituição, mas também interesse de toda a população pernambucana, para que a gente possa realmente prestar um serviço, né, chegarmos até antes de determinadas discussões que a população, às vezes, a gente é surpreendida. A OAB tem procurado, de forma antecipada, trazer para a população algumas informações que realmente lhe aproveitem. A gente está, inclusive, presidente, acompanhando um caso de grande repercussão aqui em Pernambuco, a morte de Jonatas, de 9 anos, né, filho de um líder rural, né, da Zona da Mata de Pernambuco. Houve várias reuniões de direitos humanos, representantes de várias instituições ligadas à questão agrária e também à violência no campo. E a OAB também esteve presente nesse momento. Qual é o direcionamento que vocês dão para esse caso? Olha, tão logo tomamos conhecimento, a gente fez um encaminhamento da nossa Comissão de Direitos Humanos, que é comandado pelo advogado Renan, tá certo? Ele esteve lá em Barreiros, né, para fazer exatamente acompanhamento em loco, né, também esteve presente na reunião junto ao governo do estado de Pernambuco e a gente está aguardando exatamente como é que a Polícia Civil vai concluir esse inquérito para sabermos realmente quais foram exatamente os motivos desse bárbaro crime, Meire. Presidente, quando é que a OAB entra num caso polêmico como esse? Olha, na verdade a OAB ela não é fiscal, né? Mas assim, muitas vezes a população, as associações convidam a OAB para que exatamente participe e aí facilite muitas vezes, dado esse perfil também que a OAB tem de mediação, né, para que a situação seja resolvida. Então, assim, a gente tem procurado atender aquelas situações em que a sociedade nos tem procurado. Evidentemente, a OAB ela não pode resolver tudo, né, mas naquelas situações em que a gente pode dar a nossa contribuição, a OAB tem participado sim, Meire. A população precisa provocar a OAB ou a OAB tem autonomia para ter a liberdade de entrar no caso? Não, aí muitas vezes a gente é provocado pela população, né? Algumas situações que têm uma repercussão muito grande, a OAB toma a iniciativa realmente de participar. Mas na maior parte das vezes a gente tem sido provocado para que possa opinar em algumas situações que dá interesse sim da população. Presidente, a gente vai fazer um rápido intervalo e já a gente volta para falar sobre como deve ser a posição da Ordem dos Advogados do Brasil nas eleições deste ano e orientações para os advogados pernambucanos que não estão conseguindo trabalhar. A gente volta num instante. Até já. O Poder e Negócios está de volta hoje. Estamos recebendo aqui no estúdio o presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Pernambuco, Fernando Ribeiro Lins. Presidente, como a OAB deve se posicionar nas eleições deste ano? Olha, Meire, a OAB vai se posicionar como tem se posicionado aqui no estado de Pernambuco, nas gestões anteriores, de forma a gente fazer uma observação das eleições, né? Nas gestões anteriores, a gente tem procurado que os candidatos se comprometam com algumas pautas, tá certo? E a nossa linha vai ser na mesma forma, tá certo? A gente não vai tomar partido, vamos procurar todos os candidatos que vão até a OAB para que se comprometam com a instituição algumas pautas importantes, não só para a advocacia, mas também para toda a população pernambucana. Não é um trabalho de fiscalização, mas de acompanhamento, é um suporte ou um apoio ao Tribunal Regional Eleitoral? Exatamente. O que a gente vai dar, a nossa pretensão é constituirmos um observatório para que possa fazer todo esse acompanhamento desde o início da eleição, né, para que as propostas não possam ser aquelas propostas que muitas vezes a gente é surpreendido, né, e aí a gente tem procurado, sim, como eu falei, estabelecer aquelas pautas que são do interesse não só da advocacia pernambucana, mas também de toda a sociedade. Presidente, qual é a relação da OAB Pernambuco com a OAB Nacional, agora que tem um novo presidente, o Beto Simonetti? O novo presidente tomou posse agora no dia 1º de fevereiro, tá certo? O Beto tem um perfil de um advogado técnico, né? Vai procurar também se manter afastado exatamente das questões partidárias. Também ele tem a pretensão de constituir um observatório para que haja um acompanhamento das eleições federais.
E aí quais são as propostas que vão ser de interesse não só da advocacia brasileira, Meire, mas também de toda a sociedade brasileira. Isso é importante porque a gente observa que o papel da OAB tem que ser um papel realmente de manter uma certa distância das relações políticas partidárias, mas ao mesmo tempo sim fazer a observação, fazer o acompanhamento dessas ações. É uma representatividade forte da advocacia brasileira. Em relação à preocupação com as faculdades de direito, presidente, o que é que vocês têm percebido nesse momento aqui em Pernambuco, principalmente? Olha, a mercantilização da educação tem nos preocupado muito, Meire. Para você ter ideia, no Brasil são mais de 1.900 faculdades de direito. Só em Pernambuco são 80 faculdades de direito. Então, assim, antigamente, quando o parecer da OAB ele era vinculativo, a OAB opinava pela não abertura e o Ministério da Educação ele tinha que acompanhar. Hoje em dia, não, ele é meramente opinativo. Então, muitas vezes a OAB tem se posicionado contrariamente à abertura daquela nova faculdade de Direito e o Ministério da Educação, né, tem feito, sim, a abertura dessas faculdades, o que eu acredito que é um grande prejuízo para toda a população. O senhor acha que é uma grande demanda para pouca procura? Olha, acredito que sim. É um estelionato que a gente sabe que muitas vezes não há um mercado suficiente para tantos advogados, né? Isso até ressalta a importância do exame da ordem. Para você ter ideia, apenas 24% dos bacharéis que fazem o exame da ordem são aprovados. Todo mundo fala sobre a dificuldade desse teste, né, dessa Ordem dos Advogados do Brasil. Mas é um teste que não há tanta dificuldade assim. Na verdade, o concorrente ele concorre apenas com ele mesmo, não há número de vagas. E é importante a gente destacar, Meire, que o advogado ele não lida apenas com seus direitos, ele lida com os direitos de terceiro. Então, se ele não estiver preparado, se ele não estiver bem qualificado para defender bem exatamente aquele que vai lhe procurar, né, ele pode causar um prejuízo. Da mesma forma que um médico ele não estiver bem qualificado, ele pode causar a morte de um paciente, o advogado, se ele não estiver bem preparado, pode causar o prejuízo a um direito do seu cliente, que depois ele não vai conseguir mais recuperar. Então, essa é a importância do exame da ordem, cada vez mais demonstra, né, a sua necessidade. Seria um filtro para capacitar, para botar no mercado um bom profissional. Daí justificaria essa sua preocupação com o grande número de faculdades de direito? Exatamente. A nossa preocupação é tamanha que hoje em dia quem realiza o exame da ordem é a Fundação Getúlio Vargas, né, uma fundação respeitada, né, tem procurado fazer sempre a prova de uma forma que atenda todo o conhecimento geral desses advogados, desses bacharéis, tá certo? E aí, quando a gente observa algumas faculdades que não têm realmente qualificado bem esses bacharéis, o número de bacharéis aprovados nessas faculdades é muito baixo. Quem observa essa questão didática é a OAB ou o Ministério da Educação? Olha, a questão didática é o Ministério da Educação, né? A OAB, ela tem exatamente fazer o acompanhamento. O advogado, depois de ser aprovado o bacharel, melhor dizendo, de ser aprovado pelo exame da ordem, né? A OAB aí sim faz o acompanhamento do procedimento de sua atividade profissional, né? Mas até o exame da ordem, a responsabilidade é toda ela do Ministério da Educação. Eu vou voltar para a questão da pandemia, presidente, que a gente vê muitos profissionais precisando de ajuda. O senhor colocou aí a sua gestão à disposição daqueles que estão precisando, mas tem muitos que se formaram, têm a carteira paga e não estão conseguindo se estabelecer no mercado de trabalho. Vamos falar para esse pessoal que está precisando de ajuda? Vamos, olha, a preocupação nossa tem sido diária quanto a isso. A gente tem observado que houve um empobrecimento muito grande da advocacia pernambucana, né? Exatamente em razão disso, a gente está com essa pauta do advogado dativo. Então, aquele advogado que não tem escritório vai poder se candidatar para funcionar como advogado dativo e vai poder receber sua remuneração. Ao mesmo tempo, também a gente fez a redução do valor da anuidade para permitir que o colega advogado possa passar por esse período tão difícil que a gente tem vivido. E a gente também está preparando um banco de talentos, né? A gente vai procurar exatamente unir a necessidade dos escritórios da advocacia a esses colegas advogados que estão fora do mercado, para que eles possam realmente se encontrar e exatamente o advogado que tem passado por grande dificuldade possa, sim, exercer suas atividades. Mas, presidente, quem se forma em Direito hoje pode trabalhar de que forma? Olha, se ele apenas tem o curso de Direito, existem diversas atividades, né? No caso da advocacia, apenas com o exame da ordem é que ele pode exercer essa atividade, né? Então, assim, a nossa preocupação, realmente, quando a gente vê colegas mal preparados, é que haja prejuízo à população.
Então, ele pode, por exemplo, se ele não tiver a carteira da ordem, ele pode ser um professor, ele pode atuar de uma outra forma, de remota, ele pode trabalhar em casa, ele pode montar, só não pode montar um escritório. Exatamente, só não pode exercer a atividade da advocacia, né? O curso de Direito ele é muito importante porque ele dá um conhecimento grande de leis, né? Nem todos os bacharéis têm um perfil de exercício da advocacia. Né? Muitas vezes, a gente observa que ele tem conhecimento jurídico, mas não tem um perfil para o exercício da advocacia. Daí, no exame da ordem, Meire, existem não só aquelas matérias que são ensinadas na faculdade, mas também há o Código de Ética. O advogado, o bacharel, ele precisa conhecer os termos do Código de Ética da advocacia para realmente também ser aprovado no exame da ordem, já que a gente também cobra nessa prova. Há uma preocupação grande com os jovens profissionais, né? Os que aparecem agora no mercado e que precisam, inclusive, de experiência para poder serem chamados para fazer alguns trabalhos, para representar alguns clientes. Como é qual a orientação que vocês dão para esses jovens que estão se formando, que querem trabalhar mesmo, mas que não têm experiência? Muitas vezes esses jovens saem das faculdades sem qualquer tipo de conhecimento da advocacia. Daí a gente está procurando ofertar, através da Escola da Advocacia, cursos, né, mentorias, para que esse jovem advogado possa ter conhecimento do exercício da atividade. O que a gente observa, que na maior parte das vezes, aqueles que não tiveram oportunidade de fazer estágios em história da advocacia, em repartições públicas, saem sem nenhum tipo de conhecimento. Daí exatamente esses cursos que a Escola da Advocacia tem ofertado tem sido cada vez mais importante. A gente tem visto também alguns profissionais se juntarem para formar grupos e muitas vezes a gente vê em rede social um outro tipo de trabalho que é oferecido como se fossem orientações, consultorias. Essa forma de exposição é permitida pela OAB? Olha, houve uma mudança no ano passado, né? A gente, inclusive, aqui a OAB Pernambuco foi uma das responsáveis por essa mudança, permitindo que os jovens advogados, na verdade, qualquer advogado que se utilize de redes sociais, possa fazer um determinado tipo de publicidade, para que possa ofertar seus serviços. Então, hoje em dia, o advogado pode, de forma módica, tá certo, ofertar seus serviços mediante orientação jurídica, né, através das redes sociais, exatamente para que esse jovem advogado, que na verdade é a maior parte deles, né, que se utilizam de redes sociais, possam adentrar no mercado de trabalho. A gente está começando o ano ainda, o senhor está iniciando a sua gestão, tem alguma prioridade assim já na agulha? Olha, a nossa prioridade é agora, nesses 90 anos da OAB que a gente está completando esse ano, a gente possa trazer diversas ações para que o advogado conheça a OAB Pernambuco, para que o advogado se orgulhe de participar dessa nossa instituição. Inclusive, vamos lançar um livro comemorativo e dentro da OAB também, um espaço contando a história da nossa instituição. Vocês vão abraçar todo o Estado, né? A gente está aqui falando do Recife, da região metropolitana, mas também tem ótimos profissionais no interior do Estado e vocês querem fazer um grande círculo com esses profissionais. É verdade, não só aqui em Recife, temos bons profissionais, como em todo o Estado de Pernambuco, nas 25 subseccionais, a gente tem advogado de destaque e essa história que a gente vai contar da nossa OAB Pernambuco vai ter a participação de todos esses colegas. A gente vai voltar para a história das eleições esse ano, porque eu acho que vocês vão se reunir para haver uma recomendação geral sobre a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil durante esse período. E a gente não pode esquecer das fake news, o perigo que elas representam e como a OAB se posiciona em relação à orientação à população sobre esse momento tão delicado que a gente vive da política brasileira. É uma das nossas grandes preocupações, porque as fake news é um mal do século que a gente está vivendo, né? E a gente tem cada vez mais procurado orientar aqueles que têm procurado a OAB, né? Vamos lançar também uma campanha para que a população, né, possa procurar meios seguros de verificação dessas informações. Eu acho que a OAB tem sim esse papel também, de dar essa contribuição à população pernambucana. A OAB está com as portas abertas para os profissionais e também para a população. Aquela pessoa simples, ela pode bater na porta da OAB e pedir ajuda em algum caso que ela precise ser representada na justiça? A OAB, a gente chama a Casa da Cidadania, né? Então, qualquer cidadão, qualquer advogado, né, terá as portas abertas na nossa instituição. É verdade que a OAB ela não faz o papel da Defensoria Pública, mas aqueles casos que a gente possa auxiliar a população, né, dando orientação do melhor encaminhamento, a gente tem procurado fazer. Vocês observam os casos que têm maior repercussão aqui em Pernambuco e acompanham esses casos de perto, presidente?
Em alguns casos, sim, Meire. São aquelas situações que a gente verifica que a repercussão pública tem sido grande e a OAB, podendo dar sua contribuição, a gente tem, sim, se aproximado dessas situações. A OAB se mantém com o dinheiro da carteirinha? Unicamente da inscrição da OAB, tá certo? A OAB não recebe dinheiro público, isso é importante a gente deixar bem claro, né? Exatamente para que a gente possa manter nossa independência, né? Unicamente sobrevive com os recursos da própria advocacia. Bom, e reforçando, haverá uma negociação para aquelas pessoas que estão em atraso com o pagamento da carteira. A partir do próximo mês a gente vai colocar no nosso site todo o detalhamento que o advogado vai poder fazer sua renegociação. A gente vai procurar fazer uma forma bem agressiva para que o advogado possa se restabelecer e se aproximar da OAB Pernambuco. Quando o profissional está inadimplente, ele perde imediatamente ele deixa de atuar imediatamente, e se ele atualizar o pagamento, ele já volta ao mercado assim de imediato também, presidente? Não, no caso de inadimplência, a abertura de um processo, tá certo, de cobrança a esse advogado, mas a gente não impede que ele exerça sua atividade, tá certo? Ele só vai ficar impedido na conclusão desse processo. Se ele não fizer o pagamento, aí sim é feita a cassação de sua carteira. Mas até lá, ele exerce sua atividade plenamente. A gente entende, Meire, que até uma forma de ajudar o colega, de exercendo sua atividade, poder pagar suas obrigações junto à OAB. Bom, então a gente vai acompanhar a sua gestão. São 3 anos de mandato, né? Iniciados agora no mês de janeiro. A gente deseja muito sucesso, né? Boa sorte aí nas suas missões, né? O senhor falou aqui de vários projetos, a gente vai acompanhar vários deles. E, assim, qualquer dúvida, as pessoas podem entrar em contato com vocês, podem ir até a Rua do Imperador, aqui na área central do Recife, também podem entrar no site, e vocês estão muito presentes nas redes sociais também. Exatamente, no site da oabpe.org.br, a população, os advogados pernambucanos vão encontrar todas as informações exatamente para a gente cada vez mais deixar a nossa instituição mais perto da nossa advocacia pernambucana. Presidente, muito obrigada. Conversamos com o presidente da OAB Pernambuco, Fernando Ribeiro Lins, e nós agradecemos também a sua companhia, já marcando o próximo encontro para o próximo domingo às 10 horas da manhã. Tchau, bom dia.